Glória a Deus. Então abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41. A palavra de Deus diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? E eu queria falar com você sobre 2 princípios que a gente pode ver aqui nesse texto. E o primeiro princípio é a generosidade. Percebe que naquela ocasião Jesus sentou do lado do gasofilácio. Era um ambiente como esse, eles estavam ali reunidos. E aí Jesus sentou ao lado do gasofilácio para observar como as pessoas estavam ofertando e dizimando. Então percebe que ele estava para observar como. Amém? Então isso fala, irmãos, sobre um princípio de como nós fazemos ou devemos fazer a nossa oferta, entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Mas o que me chama a atenção é que ele sabia que ela depositou 2 moedas. Ou seja, ele estava contando e vendo quanto também as pessoas depositavam. Amém? Então é nisso que entra a generosidade. Essa mulher, irmãos, que foi ressaltada por Jesus, e o exemplo dela virou um modelo para nós até hoje. Essa mulher, ela deu tudo quanto ela tinha. Amém? E como eu gosto sempre de lembrar, né? As pessoas dizem: hoje eu dei a oferta da viúva pobre. E o que significa isso? Aquela pessoa deu 20 centavos que ela tinha no bolso, 50 centavos que ela tinha no bolso, e ela diz: eu dei a oferta da viúva pobre. Mas sabe, irmãos, a oferta da viúva pobre foi tudo que ela tinha. Talvez os 20 centavos, os 50 centavos, os R$2, sei lá o que foi, que você algum dia deu, talvez não era tudo que você tinha. Então não foi a oferta da viúva pobre. Quando a gente está falando sobre generosidade, irmãos, matematicamente isso está mais ligado com porcentagem do que com a quantia em si. Amém? Porque ela deu 100% daquilo que ela tinha. Então, se você vai dizer: eu dei a oferta da viúva pobre, isso significa que você deu a sua casa, que você deu o seu carro, que você deu a sua moto, que você deu todo o seu dinheiro. Aí sim você pode chegar e dizer: hoje eu dei a oferta da viúva pobre, 100% dos meus bens. Amém? E o que chama a minha atenção é que Jesus observou esses 2 princípios: a generosidade dela, mas também o como ela fazia. E esse segundo princípio fala sobre a disposição do nosso coração. A gente não pode, irmãos, selecionar um valor qualquer que está lá na nossa conta ou na nossa carteira, vir até aqui à frente e fazer isso de qualquer forma. Sabe, aqui fala sobre reverência. Provérbios 3 diz: honra ao Senhor. Honrar, irmãos, é reconhecer, é reverenciar, é saber que Ele é Deus também das suas finanças, das minhas finanças. Amém? Fala sobre amor, sobre paixão. É você entender que Jesus, o Senhor, e o mantimento do reino e da obra é mais importante do que o dinheiro na minha vida. E Ele é fiel para fazer abundar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós temos plantado. Amém? Então é com esse entendimento de sermos generosos e de estarmos com o coração alinhado com aquilo que nós vamos fazer, com a devida reverência e alegria, que nós vamos ofertar e dizimar nessa noite. Então eu queria convidar você a separar aí no seu lugar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso de diversas formas, através do envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Você pode fazer isso através dos meios digitais. Nosso Pix está aparecendo aqui no telão, o QR Code também. Você que está online pode apontar o seu celular, a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e você vai ser direcionado para uma página onde você vai poder dizimar e ofertar. Você pode fazer também isso através de cartão de crédito, débito, ali atrás com as nossas tesoureiras. Então você tem diversas formas e ferramentas para honrar o Senhor nessa noite. Amém? Separa aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você já separou, levanta seu envelope. Se você vai fazer isso através dos meios digitais, levanta as suas mãos e nós vamos orar, e você pode sair do seu lugar com alegria e vir aqui ofertar e dizimar o Senhor. Amém? Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te reconhecer como Senhor das nossas vidas, através das nossas finanças. Nós queremos te honrar, Pai, te reverenciar e dizer que te amamos através desse ato de ofertar e dizimar. E é com alegria, Pai, que nós fazemos isso. Em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar e vem ofertar com alegria. Se esperas a chuva, prepare os campos para que ao cair dela
creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não cansou ou desistiu de fazer aquilo que é sobrenatural acontecer na terra por meio de pessoas comuns. Nós cremos, Pai, que os teus milagres continuam agindo. Nós cremos que o teu poder continua operando. Nós cremos que o Senhor é o mesmo sempre e continuará sendo. E por isso, Senhor, nós estamos aqui.
porque nós queremos, Senhor, buscar o Teu sobrenatural. Nós não queremos, Pai, viver baseados no que os nossos olhos contemplam, não queremos viver naquilo que as nossas mãos podem tocar, mas nós estamos aqui, Pai, porque buscamos de Ti o sobrenatural. Nós queremos viver, Pai, além do que nós conseguimos ver, além do que nós conseguimos tocar, além do que nós podemos contemplar. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos que o Senhor é um Espírito e nós somos um Espírito contigo. Nós não estamos aqui sozinhos, nós não estamos aqui soltos, mas nós estamos conectados diretamente ao Senhor, fonte de todo o poder, fonte de toda a glória, fonte de toda a majestade, o Senhor é. Pai, nós cremos assim. E nós estamos aqui porque estamos conectados com o Senhor. Nós estamos aqui porque sabemos que estamos para receber do Senhor, mas também para sermos cooperadores com o Senhor. Nós queremos cooperar com o Teu sobrenatural sobre essa terra, Pai. Nós queremos não só viver em nossas vidas, mas também ser agentes, Pai, de transformação na vida de outras pessoas. Que o nosso milagre, Pai, não seja somente nosso, mas que nós sejamos agentes de milagres aonde passarmos, aonde estivermos, aonde falarmos, no que tocarmos, Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural e não há nenhum outro que se compare ao Senhor. Nós cremos assim, Pai, e é assim que nós estamos posicionados nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos Te consagrar esse tempo, nós queremos consagrar os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, atentos e conectados ao Senhor, à Sua palavra e à influência poderosa do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que nenhuma distração possa roubar a boa e poderosa semente da Tua palavra que será lançada em nossos corações nessa noite. Nós não seremos, Pai, roubados daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas e por meio das nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, nós já Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelo que o Senhor irá fazer, pelo que o Senhor irá falar. Nós cremos que o Senhor é digno e por isso nós estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê assim também, querido? Dá um amém bem forte aí no Senhor. Glória a Deus. Obrigada, gente. Podem sentar-se. Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz. Diga, tudo vai bem, porque meu Deus comigo está. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que bênção. Você viu aí as nossas programações de ontem, né? Uma noite romântica, uma noite maravilhosa aqui, algumas famílias novas sendo consagradas mesmo ao Senhor. Algumas histórias já bem antigas desses irmãos que casaram aqui ontem, mas sendo consagrados ao Senhor, recebendo da parte nova de Deus no relacionamento, irmãos, da bênção que está sobre o casamento, a bênção que está sobre o matrimônio. E de fato nós sabemos que a Bíblia diz que o matrimônio deve ser digno de honra entre todos. E graças a Deus pela decisão dos irmãos maravilhosos que decidiram, né, dar esse passo perante o Senhor, perante a igreja, perante as testemunhas, os convidados, os familiares. Foi maravilhoso, irmãos. Sempre é emocionante casamento, mas esse tinha um gosto especial porque era o nosso primeiro casamento coletivo aqui na igreja. Então foi mesmo algo histórico, emocionante, cheio de alegria no nosso coração, no coração de quem estava presente. E se você ainda não oficializou o seu relacionamento, né, a sua união, se de repente você ainda está como os nossos irmãos estavam antes, nós queremos te incentivar, te encorajar a dar esse passo, querido, porque há lucro, há fonte de lucro em você fazer aquilo que a Bíblia diz. Há muito ganho em você andar conforme o que a palavra de Deus instrui. E há um nível em que nós andamos quando ainda não estamos debaixo da instrução e dos princípios de Deus. Existe um nível de bênção que nos alcança porque nós somos filhos de Deus. Mas existe um nível maior ainda de bênção e de alegria e de paz e de sucesso que está proposto enquanto nós estamos plenamente debaixo dos princípios bíblicos que a palavra nos dá. Então eu quero mesmo te encorajar, te incentivar, se você ainda não fez isso, dê esse passo de fé, entre nessa nova fase, na nova estação que é o casamento, que é o matrimônio, consagra mesmo ao Senhor tudo que você fizer e os seus planos vão ser sempre bem-sucedidos. É assim que a palavra de Deus nos garante, não é diferente nessa área de relacionamentos. Foi uma festa linda, se você não estava aqui, nós queremos só te dar esse testemunho e dizer para você que os próximos serão ainda melhores. Amém? Também quero aproveitar que eu estou com a vez aqui com o microfone e quero falar sobre o Virtuosas Day, a nossa programação que vai acontecer no próximo sábado. Cadê as mulheres da nossa igreja?
Não, peraí. Vamos dar uma chance a mais para você mostrar que você é uma mulher virtuosa, amém? Então, onde estão as mulheres da nossa igreja? Agora sim. Então, no sábado que vem, dia 18 agora de março, né? Nós vamos ter uma programação bem especial, começando às 5 da tarde. É um horário fora do nosso comum, porque esse dia também vai ser fora do comum. Vai ser um dia extraordinário, preparado por Deus para nós. Eu sei que vai ser muito edificante, vai ser um tempo maravilhoso para nós estarmos juntas, aprendendo mais umas com as outras, desfrutando de comunhão, desfrutando da vida de Deus que está em nós. Vai ser às 5 da tarde. Nós temos programado para o final da programação um coffee break para nós podermos ter um tempo de comunhão juntas. E é um tempo gratuito, você não precisa fazer inscrição, não precisa adquirir passaporte. Nós queremos mesmo te presentear no mês da mulher com essa programação. Então, se você é mulher e você é dessa igreja, você já está convocada a vir para o Virtuosas Day. Não marca nada na tua agenda, dá prioridade para isso. Eu sei que vai valer a pena você estar conosco aqui. Vai ser maravilhoso. Eu estaria aqui com algumas convidadas especiais. Ao longo da semana nós vamos divulgar algumas informações. Se você faz parte do grupo da igreja ou grupo Virtuosas lá no WhatsApp, você vai ficar por dentro disso. E também no Instagram da nossa igreja nós vamos divulgar tudo que for necessário ao longo dessa semana. O que nós precisamos, a princípio, é só divulgar para você que vai ter esse tempo que é nosso e que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que se você é mulher como eu, também uma mulher de Deus, você vai estar aqui e com o coração aberto para o que Deus vai fazer. Amém? E não só isso, né? Porque eu estou falando sobre você que é da nossa igreja e você vai vir, mas também trazer uma amiga com você. Traz uma convidada, querida, junto com você. Eu tenho falado isso com os alunos no Rema, que se nós trouxermos pelo menos um convidado, cada um, nós vamos dobrar o número de pessoas dentro desse ambiente. Não é diferente na nossa igreja, querido. Se você, como membro que é, né, comprometido com o Senhor e com a igreja que você escolheu para congregar, se você trouxer apenas mais uma pessoa com você e essa pessoa decide ficar nessa igreja, ou essa pessoa decide fazer parte do que Deus está fazendo aqui, então nós já vamos multiplicar e esse ambiente já não vai mais ser suficiente para nós. Amém. Esse é um compromisso que cada um de nós precisamos ter individualmente. Amém? Então, no sábado que vem nós vamos estar aqui juntas. Não vale nenhum homem querer se disfarçar para estar aqui. Nós vamos colocar as nossas diaconisas ali na porta. Elas vão saber detectar se você for disfarçado aqui para tentar se infiltrar no nosso meio para desfrutar do tempo. Estão dizendo que vão elaborar agora o Homens na Caverna Day. Só o que faltava, né? Não tem. Tem o mês da mulher, tem o Dia Internacional da Mulher e a gente vai comemorar aqui no Virtuosas Day também. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Salmos, no capítulo 32. Eu quero falar algo com você nessa noite, que eu acredito que vai trazer edificação para a sua vida, como tem trazido para mim e de tantas pessoas. Salmos capítulo 32, no verso 8. Enquanto você abre aí, deixa eu ir falando aqui algo para você. Quantos de vocês, quantos de nós que estamos aqui nesse ambiente, já pensamos ou já precisamos, em algum momento da nossa vida, de uma direção clara de Deus? Quantos de nós já precisamos que Deus falasse conosco sobre algo que a gente precisava fazer, ou que a gente precisava ser, ou que a gente precisava decidir, uma atitude que a gente precisava tomar sobre algo, e a gente percebeu que precisava que Deus falasse algo conosco? Aquele momento crucial da nossa vida, em algum instante, onde a gente precisa que Deus nos dê a direção certa, onde você está diante de uma bifurcação, e você precisa que Deus de alguma maneira sinalize para você para que lado você deve ir, qual decisão você deve tomar, se você deve recuar ou se você deve avançar. Quantos de nós já passamos por momentos decisivos nas nossas vidas, queridos? Quantos de nós já corremos o risco de pegar o caminho errado em algum momento da vida, porque estávamos na dúvida sobre se era Deus ou não que estava querendo aquilo para nós? Quantos de nós passamos por momentos onde nós estávamos em crise por não ter a certeza do que deveríamos fazer? Eu tenho certeza que se eu pudesse pedir para que você levantasse a mão nesse instante, todo o nosso auditório levantaria a mão nesse momento. Porque em algum ponto da nossa vida, nós já passamos por um momento onde nós precisávamos saber qual caminho, qual decisão, qual atitude tomar. Todos nós já passamos por isso em algum momento.
E muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco, a gente quer que Deus nos direcione, que Deus nos aponte, e a gente quer colocar o nosso jeito de Deus nos dirigir. A gente quer dizer, Deus, se for da tua vontade, faz desse jeito. Deus, se for da tua vontade, sinaliza para mim por aqui. Deus, se for da tua vontade, manda alguém falar comigo. Deus, se for da tua vontade, que passe agora um carro azul, celeste, ali na calçada. Não é nem na rua, é na calçada. Quantos de nós já passamos por momentos assim, irmãos, onde nós precisávamos e queríamos dizer como Deus tinha que fazer as coisas? Porque se Deus realmente quer, então Ele que me diga como Ele quer. Quantas vezes nós precisamos passar por um processo onde tivemos que esperar para então receber a instrução? Quantos de nós ficamos na dúvida? Rapaz, será que isso aqui foi Deus mesmo que falou comigo ou não? Será que esse negócio que eu estou percebendo em mim é Deus? Será que é de Deus? Será que é de mim? Será que é o diabo querendo atrapalhar aqui, interferir na história? Todos nós, irmãos, já passamos por algum momento assim. A questão não é se nós passamos por isso. A questão é o que nós fizemos e o que nós criamos quando passamos por esses momentos. Esse é o ponto. E é por isso que nessa noite eu quero falar um pouco com você sobre como ser dirigido ou como ser guiado pelo Espírito de Deus. Como saber quando é Deus quem está falando comigo. Como saber o que Deus quer que eu faça. Como é que eu vou saber o que Deus realmente deseja para a minha vida. Porque eu acredito, irmão, que ninguém que passa pelas portas de uma igreja como essa que nós temos aqui, passa por essas portas sem desejar fazer o que Deus quer. Ninguém passa pelas portas de uma igreja, irmãos, pelo menos não deveria passar, sem desejar fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus, sabendo que Deus é um Deus bom, porque se Deus for mau, então a quem nós iremos recorrer? Se nós passamos pela porta de uma igreja, então é porque nós acreditamos que, Deus existe. Pelo menos isso a gente acredita. 2, que Deus ele tem uma vontade. E 3, nós queremos viver essa vontade. Isso é básico praticamente para todo cristão. E aí, isso vai ter a ver com os textos que nós vamos abrir, com as verdades que serão expostas nessa noite através da palavra de Deus. E o primeiro texto que eu pedi para você abrir está aí em Salmos, no capítulo 32, no verso 8, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Deus estava falando aqui através do salmista, a gente tem essa verdade escrita nas Escrituras. E no verso 9 diz assim: Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte eles não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Diga, o que confia no Senhor será assistido pela misericórdia de Deus. Então nós estamos vendo aqui que o salmista está dizendo, olha, Deus está nos apontando como vai nos instruir, como vai nos ensinar. E a Bíblia está dizendo clara que não é Deus instruindo e nos ensinando por meio dos sofrimentos que a gente vai passar. O salmista não está dizendo, olha, eu vou te instruir com você quebrando a cara. Eu vou te instruir com você adoecendo, eu vou te instruir com você sofrendo um dano, com você tendo um prejuízo, com você quebrando de uma vez por todas, eu vou te instruir com você perdendo sua família. Não é assim que a Bíblia diz que Deus vai nos instruir, e nem tampouco nos ensinar. Deus vai usar os mecanismos dele para nos ensinar e para nos apontar e nos instruir. E ele está dizendo, olha, como é que vai ser isso? Eu vou instruir você e vou ensinar você o caminho que você deve seguir. Deus não está querendo somente, querido, que a gente acerte a direção, mas Deus está querendo apontar para nós qual é a direção. Olha, eu quero que você vá por aqui. Deus, ele quer apontar para nós, para onde nós devemos ir. E a forma como Deus faz isso não é de uma maneira distante. Deus não faz isso deixando você andar sozinho para você aprender no meio de uma noite escura. Qual é o endereço onde você tem que chegar, qual é a rua por onde você tem que passar, qual é o caminho na vida que você tem que seguir. Não, a Bíblia diz que Deus vai fazer isso debaixo das vistas dele. Sob as minhas vistas, diz o Senhor.
Sob as minhas vistas significa, querido, que Deus está olhando para as nossas vidas. Deus não está distante de você. Deus não está se ocultando de você. Deus não está querendo silenciar para que você saiba quando é que é Ele falando ou não. Deus não está interessado em te deixar esperando no silêncio algo acontecer, como se você não tivesse um pai que está cuidando de você. Deus quer te instruir, te ensinar, debaixo das vistas dEle. Isso significa, querido, que é como quando tem uma criança que ela não está longe do pai, mas o pai está ali sentado numa cadeira, enquanto o filho está correndo por ali, o pai está de olho. Você já viu que pai e mãe, quando tem criança pequena é redundante, claro, né? Criança é pequena, só se for muito alto. Enfim, quando tem um pai que tem uma criança, esse pai se senta numa cadeira, enquanto a criança está brincando, mas ele faz questão de virar-se de frente para onde o filho está, porque ele quer manter o olho no filho. Para saber que o filho não está correndo o risco de se machucar, de aprontar alguma coisa e acabar tendo um problema. Todo pai e toda mãe que tem criança faz isso. Eu já observei isso várias vezes. Às vezes a gente diz, senta aqui, a pessoa, não, é porque eu estou aqui olhando ali fulano de tal, que está ali brincando. E o filho não está nem percebendo, mas o pai está de olho. O filho nem se toca, ele nem percebe, mas o pai e a mãe estão lá olhando para ele. E sabe, queridos, a Bíblia está dizendo que Deus ele está olhando para nós, que nós estamos debaixo das suas vistas. Deus não está com o rosto virado ou de costas para você, deixando você aprender quebrando a cara. Não, Deus está querendo te instruir. Menino, não entra por ali. Menino, não entra por aquele lugar, porque Ele quer te preservar. Quando o pai e a mãe ficam olhando para o filho que está brincando, para ele não correr o risco, ele está fazendo isso porque ele não quer ter prejuízo? Não. É claro que não. Se for assim, o pai e a mãe estariam sendo egoístas. Eles estão fazendo isso para manter a integridade da saúde e da vida do filho. É pensando na criança, não é pensando no pai. Não é pensando em quem está ali olhando, mas é pensando no bem-estar do filho. Quando Deus aponta, querido, algo assim para nós, Ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês fiquem sem saber por onde estão andando. Eu quero ir mostrando o caminho por onde você deve seguir. E eu vou fazer isso debaixo das minhas vistas, olhando para você. Eu vou fazer isso de perto. Ele diz, sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Agora, presta atenção que a Bíblia não diz que Deus vai te manipular. Deus não é para você como aquela pessoa que manipula marionetes. Quem já viu marionete na vida? Tem lá os cordõezinhos, tem os bonecos e tem uma pessoa manipulando. E a pessoa faz o que ela quer, do jeito que ela prefere. O boneco vai fazer aquilo que o dono está estabelecendo. Mas Deus, Ele não faz isso conosco. Deus não manipula os seus filhos. Deus deu aos seus filhos o direito de escolher. E para isso Ele os instrui debaixo de um conselho. Sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Ele quer nos aconselhar. E a Bíblia diz que nós não devemos ser como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, não seja burro. Na sua Bíblia está escrito cavalo ou mula. E o que Deus está dizendo, olha, não seja burro, como eles, sem entendimento, os quais têm que ser guiados, têm que ser conduzidos com freio e cabresto, tem que ser a pulso. Deus não quer fazer isso conosco, irmãos. Não é a vontade de Deus que seja assim. A Bíblia diz que se não for desse jeito, se eles não forem conduzidos assim, no pulso, eles não obedecem. Agora você já deve ter parado para pensar, irmão, que Deus nos comparou na sua palavra a ovelhas. Quantos sabem disso? Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Há outro texto bíblico que aponta que Ele é o supremo pastor das nossas vidas, o supremo pastor das nossas almas. Então, nós temos um pastor e nós somos as ovelhas dele. Os pastores na terra são pastores auxiliares do Supremo Pastor. Eles não são os donos das ovelhas. Eles não compraram as ovelhas com sangue. Quem comprou com sangue foi Jesus, o Supremo Pastor. Amém? Então, Deus nos compara a ovelhas. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que Deus nos comparou a ovelhas? Se você for observar, ovelha não anda como cavalo nem como mula, com cabresto, com freio, com aquelas amarras para poder obedecer. Ovelha, quando ela é o animal propriamente dito, quando ela está em um lugar e ela tem um pastor pastoreando ela, cuidando dela, ela ao ouvir a voz e os comandos desse pastor, ela obedece. Ovelha,
querido, não precisa ser tomada a pulso. Ela ouve o conselho e ela segue. É esse o comparativo que Deus faz comigo e com você. Ele nos compara a ovelhas. E por isso Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Eu já vi vídeos na internet, inclusive eu uso alguns desses vídeos nas aulas no Centro de Treinamento Bíblico Rema, onde a gente vê as ovelhinhas, uma multidão de ovelhinhas lá. E elas andando na direção que elas estão querendo ir, e de repente o pastor delas ao longe dá um comando, e elas obedecem imediatamente, começam a seguir o comando que ele dá. E se uma outra pessoa tenta dizer a elas o que fazer, fazendo talvez o comando parecido com o do pastor, elas não obedecem, porque elas conhecem a voz do pastor delas. E a questão, irmãos, eu te pergunto nessa noite, você conhece a voz do teu supremo pastor? Você sabe quando é que é Deus falando com você? Você sabe quando é que é Deus te instruindo? Ou você ainda fica em dúvidas? Porque quando as ovelhas ouvem a voz do pastor delas, elas seguem. Quando elas ouvem a instrução do Supremo Pastor, elas vão considerar e vão seguir. Então Deus, ele compara nós, cada um de nós, a ovelhas e não a mula, não a cavalo. Por que a gente não é comparado a leão? O leão, ele faz o que ele quer. Ele vai por onde ele anda, ninguém tem domínio sobre ele, ele é o rei. Claro, nós devemos ser ousados como o leão, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia não diz que nós somos os leõezinhos do Senhor, diz que nós somos as ovelhas dele. Ele mesmo se compara a um pastor, como uma demonstração de que é preciso ouvir a voz e obedecer. E aí a Bíblia diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assiste. Sabe por que muito sofrimento o ímpio curte? Tem que curtir, tem que sofrer, tem que passar. Porque ele não considera e não confia no Senhor. Não sabe ouvir a voz do Senhor. Não sabe receber a instrução do Senhor. Mas não é assim conosco. Diga, não é assim comigo. Então nós já entendemos que Deus está apontando, olha, eu quero dar conselho a você de perto, eu quero te instruir, eu não quero te manipular, eu não quero impor a minha vontade. O que Deus realmente espera de nós, irmãos, é que nós sejamos daqueles que renunciam à sua vontade. O que Deus quer, querido, não é que a gente sofra com manipulação. O que Deus deseja de cada um de nós é rendição, é preciso se render à vontade dEle. É isso que Deus aponta para nós em sua palavra. Deus tem uma vontade, mas Ele não vai manipular você para entrar nessa vontade. Ele vai te aconselhar, Ele vai te instruir pelo teu espírito, para que você ouça aquilo, você viva aquilo e você se renda a essa vontade. Deus jamais vai te ensinar fazendo com que você sofra. E um exemplo disso, que a gente vê que é uma questão de rendição, é o exemplo do próprio Jesus. Que quando ele ora mais do que uma vez, ele diz que seja feita a tua vontade. Inclusive, quando Jesus vai nos ensinar sobre como deve ser a nossa oração, ele diz que nós devemos orar a Deus dizendo seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. Deus está falando por meio de Jesus naquela ocasião, olha, eu tenho uma vontade no céu e eu preciso que ela seja feita na terra e a forma, o mecanismo para você viver a vontade minha aqui na terra é você se rendendo a ela. É quando Jesus diz, olha, seja feita a tua vontade. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma vontade. Essa vontade é agradável, ela é boa, ela é perfeita e eu quero vivê-la. É preciso haver rendição. Um outro texto que vai dar base àquilo que nós estamos falando está lá em Isaías, no capítulo 48. Eu gostaria que você abrisse lá, por favor. Isaías capítulo 48, no verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha para mim um instante, deixa eu te falar algo. Nós sabemos que Jesus, ele é o caminho. Quem sabe disso? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Quando Cristo vem à terra, Ele está mostrando para nós que existe esse caminho, que Ele é o próprio caminho e que somente por Ele nós podemos chegar até o Pai, porque Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus aponta isso, Ele está mostrando, o único caminho sou eu. Mas o que é interessante é que aqui, ainda na antiga aliança, Deus estava falando com o homem, dizendo, olha, eu sou aquele que te guia pelo caminho. Deus não somente aponta para nós o caminho, não somente nos deu Jesus como caminho, mas Ele quer nos guiar por meio da palavra, que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. A Bíblia diz que Ele no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Ele é a própria palavra. Então quando eu ando na palavra, quando eu ando por aquilo que a palavra diz, eu estou sendo guiada pela palavra, sendo guiada pelo caminho em que eu devo andar. Jesus é esse caminho, a palavra é esse caminho, e quando eu ando nela, eu estou andando debaixo do conselho de Deus. E com isso eu já estou te dizendo, a primeira forma, o primeiro modo de Deus nos guiar, a primeira forma de eu saber que Deus está me dirigindo a uma determinada vontade, a um determinado ponto, a uma determinada decisão, é considerar se aquilo que eu estou vivendo ou estou prestes a viver está em conformidade com a palavra de Deus. Se o que está diante de mim, que me deixa em dúvida se eu entro ou não entro, se eu faço ou não faço, se não está de acordo com a vontade de Deus, que não está de acordo com a vontade expressa na palavra de Deus, então eu preciso recuar, eu preciso ter cuidado, porque aquele não é o caminho que Deus tem para mim. Eu não vou entrar por aquela decisão. Como é que eu sei, Samir, se o que eu estou prestes a viver tem a ver com a palavra, se está na palavra ou não? Conhecendo a palavra. É por isso, irmãos, que tanto nós falamos aqui na igreja da importância de você conhecer o que as Escrituras dizem, conhecer o que a Bíblia diz, saber o que ela fala, e não somente isso, mas viver o que ela diz. É por isso que nós falamos, porque muitas pessoas erram porque estão sendo guiadas por pessoas, estão sendo guiadas pelo que outras pessoas falam, pelo que outras pessoas aconselham, e nunca, jamais param para olhar para o que as Escrituras dizem. Por isso elas acabam entrando por caminhos tortuosos. Quantos de nós não conhecemos pessoas que são guiadas por profecia? Quantos de nós não conhecemos pessoas que são guiadas por profetas, profetisas? Irmãos, os profetas e as profetisas são de Deus. São pessoas que foram colocadas nessa terra por Deus, habilitadas com um dom sobrenatural, assim como temos os pastores, os mestres, temos também os apóstolos, temos todos os dons que estão disponíveis para a igreja para nos aperfeiçoar. Mas não é por meio das profecias que nós seremos guiados. Nós devemos ser guiados por meio da palavra e do Espírito que habita em nós. A profecia vem depois, ela vem para confirmar o que já está dentro. Sabe, na antiga aliança, Deus guiava o homem pelos profetas. Os profetas eram a voz de Deus na terra. Tínhamos os profetas, os reis, os sacerdotes. Eram as pessoas que tinham a unção sobre elas. Fora essas classes, nenhuma outra recebia, a não ser em casos específicos, como os juízes para julgar o povo, ou os construtores do tabernáculo para construir. Foram dotados de uma unção para fazer isso. Mas, à exceção desses casos, queridos, Deus ele não falava diretamente com ninguém. Deus não demonstrava a sua unção sobre ninguém. O Espírito do Senhor não vinha sobre ninguém, além dessas que eu falei. Além dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Os reis eram ungidos para reinar, os sacerdotes eram ungidos para ser um intermediador ali entre o povo e Deus, apresentando os sacrifícios para cobrir o pecado do povo. E haviam os profetas que eram as pessoas usadas por Deus para guiar o povo. Eles serviam para dizer, olha, vocês vão por aqui, vocês vão fazer assim, porque Deus disse isso. Era assim que funcionava. Só que aconteceu algo sobrenatural, que foi o quê? Jesus veio à terra, Jesus morreu no nosso lugar, Jesus pagou o preço que nós precisávamos pagar. E o pecado que antes, como a Bíblia diz, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus, agora já não existiam mais. A separação que havia entre nós e o Senhor deixou de existir. Jesus veio à terra para nos reconciliar. Isso é o ministério da reconciliação que veio por meio de Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus. Isso significa que agora Deus não precisa ficar mandando recado para a gente. Se Deus quer falar com você que é filho, Ele fala com você. Samir, onde é que entram os profetas nisso? Eles perdem o valor? De maneira nenhuma. Eles têm a mesma utilidade, a mesma serventia que nós, enquanto crentes, temos fazendo qualquer coisa que Deus tenha nos chamado.
O que os profetas fazem então agora? Por que serve a profecia? Para que servem os dons espirituais, as manifestações do Espírito agora? Para confirmar aquilo que Deus já falou com o seu povo, por meio da palavra e do Espírito. Trazendo o quê? Trazendo edificação, trazendo consolação e trazendo exortação. Traduzindo em outros miúdos, nós temos através da profecia o consolo quando nós precisamos ser consolados. Nós precisamos entender que a profecia vem para nos encorajar quando nós estamos desanimados. E ela vem para nos edificar, trazendo construção em nós, nos trazendo crescimento naquilo que nós já temos recebido de Deus. Isso significa, irmãos, que quando Deus fala por meio de um profeta na nova aliança, Ele fala para confirmar o que Ele antes já te comunicou. Então, nós não precisamos ficar indo atrás de profeta A, profeta B, para pegar alguma coisa que Deus queira nos falar. Porque Deus não está com a conexão cortada conosco. Sameri, quando a gente está assim bem distante de Deus, aí Deus vai usar alguém para falar contigo, para dizer aquilo que você já sabe. Como, por exemplo, a certeza de que você tem. Cara, eu estou distante de Deus. E aí alguém vem e fala para você, você está distante do Senhor. E aí você percebe, é mesmo, eu estou. Olha, eu quero você de volta. E aí vem uma palavra da parte de Deus te trazendo luz para você perceber aquilo que já estava lá. Mas nunca vai trazer um conflito no que você já tem. Nunca vai trazer uma novidade. Meu Deus, foi algo totalmente novo. Nunca, jamais. Se o que você ouviu por meio de alguém é novo demais para você e você acha que isso foi profecia, eu quero te dizer, não foi. Vou até beber água. Por que eu estou te instruindo com isso, irmãos? Porque eu já vi muita gente querendo, nas horas críticas da vida, buscar a direção em alguém, sendo que nós temos o melhor instrumento dentro de nós para nos conduzir e nos guiar, que não é apenas um instrumento, mas é uma pessoa, que é o Espírito Santo. Sabe o que a gente faz quando não sabe o que fazer? A gente entra dentro do nosso quarto e a gente vai orar a quem sabe como fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu vou orar em outras línguas, eu vou orar no Espírito, porque a minha mente vai ficar infrutífera, a minha alma vai silenciar, mas o meu Espírito vai ficar produzindo dentro de mim a resposta que eu preciso. Porque é por meio do meu Espírito que o Espírito Santo vai falar comigo. Deus é Espírito, irmãos, a Bíblia diz em João no capítulo 4, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia também nos ensina, irmãos, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus criou a cada um de nós como seres espirituais. Esse negócio que você vê aqui, que a gente consegue bater, que é o que sofre, que é o que corta quando a gente passa por algum objeto perfurante, que é o que fere quando alguém machuca, que é o que sofre as coisas dessa terra. Esse negócio aqui é só a casa, porque quem você é de fato é o que está por dentro, que é o Espírito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não é simplesmente o nosso corpo que parece com o Deus, não é isso. Mas o nosso espírito é exatamente como o Espírito de Deus é. Quando a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, estava dizendo, é a imagem exata dEle. Você é uma duplicata perfeita de Deus. Deus te fez a imagem dEle aqui. Como? Por fora. Se fosse por fora, irmãos, então tinha alguns que pareciam mais com Deus e outros não. E aí não seria justo, porque Deus não é injusto. Como é que um ia parecer mais com Deus do que o outro? Então Deus nos fez iguais por dentro, iguais a Ele por dentro. Aquilo que não é visível ao homem, mas é visível a Deus. Deus, Ele conhece o homem pelo coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Que é exatamente o que Ele nos fez ser. Nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito. Cada um de nós espiritualmente nasceu de Deus. E o pecado antes nos afastava, mas agora não mais. Então é nesse Espírito que Deus fala conosco. Nascemos de novo, recebi Jesus. O Espírito Santo passou a habitar dentro de você? Não, peraí que tem alguns que estão em dúvida. Quando você nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você? Como foi isso? Ei, como foi isso? Foi a salvação que você recebeu mediante a fé, através da graça que Deus te deu. Você recebeu pela fé. Você recebeu de uma forma que você não consegue explicar. Você só sabe que recebeu, porque você crê. E aquilo que a gente crê não tem explicação. Só que você tem certeza de que você é filho de Deus. Você tem certeza de que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Amém?
essa certeza, ela é dada pelo próprio Espírito Santo que agora habita em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica, ou seja, ele dá testemunho, ele atesta com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, do mesmo modo que você tem certeza de que você nasceu de novo e que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, você também tem certeza de todas as outras coisas que são, que dizem respeito, que são relacionadas à sua vida espiritual. Não é pelo que as pessoas dizem que você crê. Você creu pelo que a palavra de Deus diz. Você ouviu a palavra, a fé foi colocada ali no seu coração, porque você ouviu a palavra e você recebeu salvação. Depois que você recebeu salvação, o Espírito Santo passou a habitar dentro do seu espírito. E aí você agora tem plena convicção disso. E ninguém pode te dizer o contrário, porque você tem certeza. Não, o Espírito Santo habita dentro de mim. E alguém te pergunta, como você sabe disso? Você fica, eu simplesmente sei. Sabe que é da mesma forma como Deus nos guia? Muitas vezes você não vai ter como explicar que é Deus quem está te sinalizando algo. Mas você vai ter a convicção por dentro. Eu sei que é Deus falando comigo. Eu sei que é o Espírito Santo falando comigo no meu coração. Do mesmo jeito que você ouviu na primeira vez, quando você teve a certeza de que você precisava receber Jesus. Alguém pregou a palavra e você pensou, eu preciso me converter. Essa pessoa está falando comigo, sou eu que preciso ir lá. Eu preciso receber esse Jesus que ele está dizendo aí. Não foi assim, irmãos, com todos nós? Você tinha certeza de que algo estava sendo movido dentro de você e que você precisava daquilo que você estava ouvindo. Da mesma forma, irmãos, é com relação a todas as coisas na nossa vida. Porque tudo que nós temos e somos é espiritual. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então, toda direção vai vir no nosso espírito. Diga, no meu espírito. Não é o que você vai sentir. Tem gente que fala assim, eu estou sentindo de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já falou? Não. Eu estou sentindo de Deus que é por aqui que eu tenho que ir. Eu estou sentindo de Deus que eu tenho que fazer isso aqui. Eu estou sentindo de Deus que é para eu ir falar com fulano. Não é assim. Quem um dia já não passou por essa experiência? Só que quando nós aprendemos pelo que a palavra de Deus vai falando, nós descobrimos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é pelos sentimentos dos homens. Não é pelo que eu sinto, querido, não é pelo que você sente, mas é uma convicção que está dentro de nós. O irmão Reagan explica isso no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, e ele faz um comparativo como se essa sinalização dentro de nós fosse a impressão de um sinal verde dentro de nós. Algo que diz prossiga, algo que te libera, que não precisa ter um guarda lá na frente ou embaixo do semáforo, dizendo, olha, está verde, é a hora de passar, vai, passa. Não precisa, você vê que está verde, você passa. Por quê? Porque a sinalização verde indica que você pode seguir. Não é assim? Agora fica um guarda lá dizendo, bora meu filho, ande, quando o sinal está verde. Não, porque não precisa alguém ficar dizendo para você fazer o que a sinalização já está apontando. Do mesmo modo que quando tem um semáforo vermelho, você não precisa que alguém fique dizendo, pare, alguém entra no meio do carro, peraí, calma. E você, oxe, eu pensei que eu podia ir. Não, você para quando você vê ao longe, o sinal está fechado, está vermelho, eu não posso passar agora. A menos que a sinalização esteja com defeito, é que precisa entrar alguém lá no meio. Porque quando o semáforo não está funcionando, aí entra alguém, que é o guarda de trânsito, uma autoridade, para poder sinalizar se você pode ou não andar. Mas caso contrário, você percebe ao longe a sinalização. Essa sinalização, ela vai aparecer dentro de você. A gente aprende sobre o testemunho interior no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Quando você tem a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, você vai aprender mais sobre isso. E lá você vai ver que existe essa necessidade de a gente ter algo que testemunha conosco no nosso espírito. Uma sinalização verde ou vermelha. É aquela sensação de arranhamento dentro de você, se eu posso colocar assim. Quando você vai por um caminho e você fica com a impressão, eu não deveria ir por aqui. Você fica com aquela sensação que algumas pessoas, por não conhecerem as Escrituras, não conhecerem o Espírito Santo de Deus, não saberem que são espirituais, elas dizem assim, não, é porque eu tenho tipo assim, uma intuição de que não é para fazer. Quem já ouviu isso também? Essa intuição que as pessoas dizem, na verdade, não tem nada de intuição. A menos que seja uma pessoa que não nasceu de novo.
mas se é uma pessoa como eu e você que já nasceu de novo, que já conhece a palavra de Deus, então nós somos guiados por meio dessa impressão espiritual. Então, no verbo da vida, a gente não diz eu senti de Deus de fazer. A gente diz eu tive essa impressão no meu espírito para fazer. Porque nós sabemos que Deus fala conosco aqui. Não é no nosso estômago, na nossa barriga propriamente dita, mas é no nosso espírito que está dentro de nós. O nosso homem interior, como a Bíblia fala. O nosso coração, o espírito que está dentro de nós. Então, Deus sinaliza lá. A nossa comunicação com Deus, queridos, muitas vezes está falhando. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, Deus está em silêncio. Deus não quer me revelar a sua vontade. Deus não me responde. Samere, pelo amor de Deus, Deus não está me respondendo. Quantos já ouviram isso ou quantos não já falaram? E tiveram mesmo essa impressão. E aí a gente fica se perguntando por que Deus não está falando. Porque a gente está querendo que Deus fale conosco pelo que a gente consegue sentir nas nossas mãos, no nosso corpo. A gente diz, agora eu me arrepiei, foi Deus falando aqui. Me arrepiei todinho, Deus falou. Ou então a gente quer que Deus mostre algo que a gente consiga contemplar com os nossos olhos naturais. E aí a gente diz, eu vou botar esse pedacinho de papel aqui. Senhor, eu vou botar aqui daqui para amanhã. Se amanhã de manhã esse papel estiver vermelho, eu vou saber que é o Senhor. Senhor, se é da tua vontade mesmo, manda alguém vir aqui agora na minha porta, tocar a campainha, que aí eu vou ter certeza que é o Senhor. Quem nunca fez isso, irmãos? Diga eu não. Querendo que Deus mostrasse por meio dos recursos naturais. Querendo que Deus agisse pelos nossos sentidos. Mas, querido, se Deus é Espírito, como é que Ele vai nos mostrar? Como é a nossa comunicação? Pelo Espírito. A comunicação com Deus não é natural, ela é espiritual. Como é que você sabe quando você ora por uma coisa? Gente, é tão simples, a gente aqui complica. Quando você ora, você orou lá no seu quarto, ninguém ouviu, só você falou, ouviu com o seu ouvido. O resto foi Deus, que foi sobrenaturalmente ouvindo ali. Espiritualmente Deus ouviu. Mas Deus não estava lá naquela hora, você não estava vendo Deus sentado lá do seu lado, não. Você estava orando. E aí, de repente, a resposta vem. E você diz, rapaz, Deus ouviu a minha oração. Como é que você sabe que Deus ouviu? Se Ele não estava lá. Se você não viu Ele. Se você não sentiu nada no seu quarto. Como é que você sabe? Você sabe porque o seu relacionamento com Deus é espiritual. Então você tem certeza, foi Deus quem me respondeu. E aí, como é que a gente quer que Deus nos fale? De outro jeito, porque Deus só escuta, Deus não fala espiritualmente. Não tem lógica, irmãos. Se Deus te ouviu enquanto você falou, Ele também vai falar com você enquanto você para ouvir. Agora, Samere, essa voz é como? Eu vou ouvir Deus falando alto. Filho meu, eis que eu te digo. Não. Vai ser do mesmo jeito que quando você está orando aqui, falando em português ou falando em outras línguas, você sabe, Ele está ouvindo agora. Enquanto você está falando, você sabe, Ele está me ouvindo. E aí, quando você estiver no seu quarto quieto, você vai perceber dentro de você como se tivesse alguém falando, mas por dentro. A instrução não vem do lado de fora. Você olha ao redor, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém emitindo som nenhum. Não é alguma pregação que está acontecendo na hora, mas você sabe que é Deus apontando para você fazer aquilo ou não, para você entrar naquele negócio ou não, para você tomar aquela decisão ou não, para você ir lá e falar com alguém ou não, para você fazer uma ligação ou não. Eu costumo dizer que existe um exemplo simples para a gente saber quando é que é Deus falando conosco ou não. E talvez você às vezes fique em dúvida, né, sobre isso. Mas quando nós estamos, por exemplo, nos momentos em que vamos ofertar na igreja. Nós temos aqui alguém ministrando a palavra, a pessoa está instruindo sobre a necessidade de você participar desse momento, porque é algo espiritual. E aí, de repente, você está aí no seu lugar e você sabe que precisa participar daquele momento. E você tem um valor levantado dentro de você para ministrar ao Senhor, para ofertar. E aí você, na hora que você está pensando em fazer aquele pix, você botou lá os zeros a mais, aí vem uma voz dentro de você que diz para você fazer menor. E aí, ao mesmo tempo, fica outra voz dentro de você que diz, não, faça o valor que estava lá. E aí você fica, não, acho que eu vou fazer o menor.
E aí a voz que diz para você fazer o menor já começa a levantar situações, ela começa a falar sobre as necessidades que vão vir e ela começa a te frear. Enquanto tem uma outra que diz, não, bote aí os zeros que eu falei. Aí eu te pergunto, se Deus não fala contigo e que você não sabe quando é Deus falando, com quem é que você fica conversando na hora da oferta aqui por dentro? Se não é Deus quem fala com você e você não sabe quando é Deus falando, então quem é esta voz, criatura, que fica te dizendo para dar o valor que você sabe que você não quer dar porque você está pensando no amanhã? É simples, irmão. O diabo não está interessado em você dar nada, porque ele quer te prender na mesma vida o tempo todo. Então a melhor forma de ele te fazer não colher é te impedindo de semear. Então Deus é quem está envolvido nessa hora. E uma voz que fica falando dentro de você é a sua própria voz. É o seu próprio espírito falando com você, provavelmente um espírito que ainda não está fortalecido na palavra, ele com a sua consciência que ainda não está renovada pela palavra, ele vai querer diminuir. Ele vai querer te fazer recuar, ele vai te diminuir na confiança. Mas à medida que você tem um espírito transformado pela palavra, na hora que houver um momento de ofertar, a voz que vai dizer para botar os zeros a mais é a sua própria voz, o seu próprio espírito falando com você. Só que vai ter vezes que vai ser o próprio Deus falando, dê tanto, sendo incisivo, imperativo. Quando ele disser, faça assim, quando você ouvir uma voz dentro de você que diz, faça assim, ou não faça assim, pare agora, ou vá em frente, essa voz com autoridade é a voz do Espírito Santo. É a voz do Senhor falando com você. É a voz do Senhor te direcionando. A voz do Espírito Santo, ela é clara e firme. Ela vem com autoridade, ela diz, não entre por aí. Já a sua própria voz, ou a voz do seu próprio espírito, a voz do interior, ou como o irmão Reagan diz, a voz da consciência, ela é uma voz mais tranquila, ela é mais suave, ela só chama a atenção da gente acerca dos nossos comportamentos, ou dos comportamentos que a gente não deve ter. Essa voz que diz para você, rapaz, você não devia ter falado assim com ele. E aí eu vou fazer a segunda pergunta. Se você não sabe quando é Deus falando com você, quem é aquela pessoa que fica falando com você quando você sabe que tomou uma atitude errada com alguém? Você teve uma discussão, entrou num debate, num embate com alguém. E aí você foi para casa. E você depois, estando na sua casa, você estava orando e de repente você parou de orar. E você está ali andando pela sua casa. E dentro de você tem uma voz dizendo assim, vá lá e peça perdão a ele. E você fica, eu não vou pedir perdão. Quem está com a razão sou eu. Isso você dentro de você, ninguém está ouvindo você falar, ok? Você está entendendo o exemplo? Você fica, eu não vou falar não, quem está errado é ele. Ele quiser que venha me pedir perdão, porque quem errou foi ele, eu não errei. E aí fica dentro de você a voz dizendo, vá lá, peça perdão para ele. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa voz que diz, eu não vou não, porque quem está errado é ele, quem errou comigo foi ele, é a sua. De quem é essa outra voz, mandando você ir lá pedir perdão? Hein? E a gente quer dizer, eu não sei quando é Deus falando comigo. Você sabe. Essa vozinha que fica dizendo, vá lá e peça perdão, é a voz do Espírito Santo falando com você. A sua voz, ela é mais tranquila e mais suave. Pode ser que você, na sua consciência que ainda não foi purificada, você vacile. Mas à medida que você coloca a palavra para dentro de você, então a voz do teu interior, ela começa a se tornar mais segura, mais possível de ser ouvida, mais possível de ser seguida, porque ela agora está transformada pela palavra. Agora você tem uma consciência que foi purificada, ela é segura para você. A voz do teu espírito é a voz da sua consciência. Já a voz da tua alma é a razão. Tudo que é muito racional não é o teu espírito. Você está comigo, querido? Sameri, sim, aí a voz do espírito é a consciência. A voz da alma é a razão. E a do corpo? A do corpo são os sentidos. É por onde a gente se expressa para fora e é por onde também entram informações dentro de nós. Não é assim? Pelos nossos olhos a gente vê, pelos nossos ouvidos a gente ouve, pela nossa boca a gente consome, pelas nossas mãos a gente toca. Então, através do que a gente faz com os nossos sentidos, o nosso corpo recebe comunicação e também ele comunica. Agora, como é na alma? Na alma é a razão, os pensamentos, a parte racional que a gente tem em nós é a nossa alma.
E o Espírito não. O Espírito é uma consciência, é essa voz suave, mansa, que diz a você como proceder ou não. E sabe, muitas pessoas querem ouvir Deus falando conosco claramente, querem ouvir algo muito audível, propriamente dito, né? Algo que seja ouvido pelos ouvidos naturais. Só que não é assim que Deus vai operar. Essa voz clara e firme, ela parece que é alguém falando com você. Você olha para trás e você talvez até procure, porque você vai ficar pensando que é alguém falando com você pessoalmente. Mas você vai perceber que não tem ninguém. Então é o Espírito Santo falando com você. Nunca, jamais, irmãos, nós devemos ficar buscando ouvir vozes. De fato, o apóstolo Paulo, ele diz que no mundo tem muitas vozes, mas que nenhuma delas é sem sentido. Mas também o apóstolo Paulo escreve que os filhos de Deus, eles podem ser guiados pelo Espírito de Deus. E de fato ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Não diz que todo filho é guiado, porque tem filho que não está sendo guiado. E tem um monte de gente confundindo o versículo. Tem gente até pregando o versículo do jeito errado. Diz, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo não escreveu isso lá em Romanos 8, no verso 14. Ele diz que todos os que são guiados são filhos. Ou seja, quando alguém é guiado pelo Espírito, há um atestado de que essa pessoa é filha de Deus. Porque não é possível ser guiado por Deus sem ser filho de Deus. Agora, é totalmente possível que alguém seja filho e não esteja sendo guiado. E como a gente sabe disso? Porque quando alguém está sendo guiado pelo Espírito, aquilo que essa pessoa está fazendo, aquilo que ela está falando, aquilo que ela está vivendo, está de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos que é possível alguém não ser guiado. Mas nós não queremos, irmãos, viver longe dessa direção. É isso que nós estamos falando hoje. Nós não devemos ficar buscando vozes, nem buscando experiências naturais. Nós precisamos buscar essa direção dentro de nós. E quanto mais você ora e tem comunhão com o Senhor, quanto mais você ora no Espírito, que é a oração em outras línguas, que a gente fala todo o culto aqui. A gente diz, quem aqui ainda não é batizado no Espírito Santo, mas gostaria de receber o batismo nessa noite, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Aí fica você aí que não sabe nem o que é oração em outras línguas, no seu lugar. Diz, eu não sei o que é não, mas não vou não. E aí você perde uma poderosa ferramenta dada por Deus para que a gente receba as direções que a gente precisa receber aqui na terra. Porque às vezes você está orando em outras línguas. E tem os casos que são piores do que esse. São os casos de pessoas que já receberam o batismo no Espírito Santo. Elas já oram em outras línguas, mas elas não usam o instrumento chamado oração em outras línguas. Elas passam por qualquer situação, buscando a ajuda de qualquer pessoa, mas não buscam primeiro aquele que está dentro delas. E sabe, o nosso erro, muitas vezes, é buscar o socorro das pessoas que estão perto de nós, longe de nós. Eu vou ligar para fulano que é um homem de Deus, eu vou ligar para fulano que é profeta de Deus, eu vou ligar para fulano que é o pastor. Eu não vou falar com ninguém agora, eu vou primeiro falar com quem está comigo. A primeira coisa que você faz, querido, quando você não sabe o que fazer, quando você está no meio de uma situação onde você precisa tomar uma decisão, você precisa, primeiro de tudo, orar ao Senhor. Sameri, no meio da pressão eu vou orar, se eu não estou tendo força nem para orar. Jesus, quando passou por uma profunda angústia, prestes a ir para a cruz, Jesus não tomou decisão nenhuma. Jesus disse, eu vou orar. E sabe, às vezes a gente quer dar respostas rápidas, a gente quer ter respostas rápidas e a gente não faz o básico. Que é entrar no nosso quarto, ou lá no nosso trabalho, ou dentro do nosso carro, parar e orar um pouco. Sabe, irmãos, às vezes você vai precisar sair do lugar onde você está, entrar no seu carro, fechar a porta, no seu carro mesmo, orar em outras línguas e dizer, Senhor, eu preciso de uma direção clara, o Senhor sabe disso, e isso precisa ser rápido. O Senhor sabe que eu tenho uma certa urgência, mas eu vou buscar no Espírito. Eu não vou agir pela minha carne, eu não vou agir pelas minhas emoções não são um guia seguro, a minha vontade não é uma vontade segura, mas a sua é. Então eu vou orar agora em outras línguas e eu sei que a resposta vem. Irmãos, você começa a orar em línguas, de repente, quando você menos espera, borbulha dentro de você uma ideia, uma estratégia ou uma instrução. Fale com fulano. Aí você, eita, é mesmo, vou falar com fulano. Aí o fulano tem a resposta. Pode vir assim, pode vir através da vida de alguém, Sameri? Pode, mas vai vir primeiro pelo Espírito. E aí você fica pensando, vixe, será que fui eu que pensei? Não é você que pensou. Agora, ser guiado é uma coisa muito simples. Nem sempre vai precisar você parar para orar em línguas e vir a resposta. Às vezes, as suas decisões, você está num nível de comunhão com Deus, que é tão mais intenso, que você tem essas informações de forma rápida. É como um Wi-Fi direto com Deus, em alta velocidade. De repente chega a resposta, de repente sobe a saída na sua boca.
de uma forma rápida, você tem estratégias que você nem percebeu, mas elas foram inspiradas pelo Espírito. Por isso é preciso, irmãos, nós andarmos nessas duas bases, nós conhecermos a palavra de Deus e termos uma profunda comunhão com Deus. Porque essas duas bases vão nos dar segurança para todo o resto. É disso que nós estamos falando. E sabe, eu quero declarar a você a partir de hoje, sabendo como tomar as suas decisões. Você não vai ficar em dúvida na hora de decidir pelo A ou pelo B, de decidir pelo caminho sim ou do não. Se você vai tomar uma decisão para fechar um negócio ou não, eu quero declarar sobre você sensibilidade no Espírito. Para você perceber, querido, por dentro, a resposta vindo e você tendo convicção e acertando naquilo e sendo um caminho de sucesso e de paz. Sabe, a Bíblia fala mesmo isso, que nós vamos ser guiados através dessa paz. Essa paz, ela é um guia seguro. Toda criança sabe o que é paz, toda criança sabe o que é alegria. É fácil você ser guiado dessa forma. E eu quero mesmo te incentivar a buscar isso. A quando o problema chegar na tua porta, tem uma semana aí para chegar. Talvez problemas surjam. Eu não estou declarando profeticamente. Eu estou dizendo que talvez eles surjam. E se eles surgirem, você não vai ficar desesperado, você não vai buscar a resposta de ninguém, você vai orar primeiro e a resposta vem depois. Sameire, mas eu já fiz isso e ainda não aconteceu, a resposta não chegou. Eu quero te dizer que quando a resposta ainda não chegou, é porque talvez você ainda está falhando em algum ponto que Deus já disse. Porque Deus nunca vai dar uma nova instrução até que a primeira seja cumprida. O exemplo disso é Abraão. Abraão, quando ele sai da tua parentela, Deus diz lá, sai da tua parentela, sai da tua casa, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai, só que Abraão, tão gênio, leva Ló junto com ele, um parente. E sabe o que acontece, irmão? Deus não dá uma nova instrução até que Abraão se desvencilhe de Ló, se separe de Ló. Quando ele se separa de Ló, no versículo seguinte, Deus fala de novo a Abraão. Então Deus nunca vai falar com você a instrução seguinte se você não obedecer a primeira. Saul, por exemplo, ele obedeceu parte da instrução. E às vezes a gente quer dizer, não, mas eu já fiz o que Deus falou. E a gente quer se sair da responsabilidade. Não, mas eu já fiz o que Deus falou. E eu quero te finalizar essa ministração com isso. Talvez em outra ocasião eu me alongue mais nesse assunto. Mas tem 3 coisas básicas que a gente precisa considerar na obediência a Deus, para que a gente possa ter a direção certa e os próximos passos virem. E esse aparente silêncio ir embora. E é uma coisa que a obediência precisa ser. Ela precisa passar por um filtro ou uma peneira básica de pelo menos 3 Is. E a primeira peneira que essa obediência precisa passar, ela precisa vir de uma forma inteira. Não pode ser uma obediência pela metade. Saul obedeceu parte do que Deus disse e por isso sofreu dano. Abraão obedeceu parte do que Deus tinha dito e por isso Deus não falou até que ele cumprisse a primeira parte. O outro I é que precisa vir essa obediência do interior. Ela precisa ser uma obediência no coração. Eu lembro da parábola que Jesus se ensina do filho que disse que ia e não foi. E do outro que disse que não ia, mas foi. Às vezes, queridos, nós estamos dizendo que vamos fazer o que Deus falou. Dizemos, eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. Mas não estamos fazendo. E se nós não obedecermos do interior, ou seja, precisa brotar do coração a disposição de fazer o que Deus está dizendo, então Deus não vai nos guiar para o próximo passo. Deus só vai te direcionar se você for obediente no primeiro, se você for obediente do seu coração. E o terceiro I é sobre uma direção que precisa ser imediata. A obediência, ela precisa ser imediata. Ela não pode ser uma coisa que a gente fica protelando, deixando para depois, deixando para amanhã. Sabe, a Bíblia fala, por exemplo, na parábola dos talentos, que o que recebeu 5 talentos do Senhor, ele saiu imediatamente para multiplicar aquilo que havia recebido. O segundo, o que recebeu 2 talentos, da mesma forma. E em contrapartida, o primeiro, ele simplesmente recebeu o talento e enterrou. Então, muitas vezes, nós não estamos sendo imediatos com Deus. Precisamos ser imediatos na obediência a Ele. Quanto mais imediata eu sou em obedecer ao comando que o Espírito Santo me dá, mais rapidez eu vou ter no passo seguinte. A rapidez em cumprir, querido, é o que vai fazer com que o passo seguinte venha de forma rápida. E um texto que dá base a isso também está em Atos, no capítulo 16, a gente vê lá no verso 9, quando à noite sobreveio uma visão para Paulo, e imediatamente
aquela equipe que estava com Paulo saiu daquele lugar e seguiu a direção que havia vindo. Às vezes Deus tem dado visões, às vezes Deus tem dado sonhos, às vezes Deus tem dado direções a você pelo Espírito, às vezes Deus tem falado com você, confirmando através de outras pessoas algo que você já sabia que precisava fazer. Às vezes essa voz que fica em conflito dentro de você já falou várias vezes, mas você insiste em não fazer, você fica deixando para depois. Não, amanhã eu faço, na próxima semana, quando eu tiver não sei como, quando eu tiver não sei quanto. E aí nunca você obedece. E porque você não obedece, parece que Deus ficou calado. Na verdade, Deus não está calado, Deus está só esperando que você faça o que Ele já lhe disse. Quando você fizer o que Ele lhe disse, Ele vai te dar o próximo passo. Quando você aprender a obedecer à voz e ao Espírito de Deus, os passos seguintes vão vir de forma rápida, vão vir de uma forma imediata. Do mesmo jeito que você obedece, Deus vai ser rápido em te atender. Da forma como você atende, Deus vai te atender também. Amém? Fica de pé aí no seu lugar.